Oi, meus queridos, tudo bom? Tudo bom com vocês? Meu nome é Vanessa, sou fisioterapeuta, especialista em oncologia. Resolvi fazer esse canal aqui para a gente conversar sobre oncologia. Eu sou professora de estágio supervisionado em oncologia e quero estar com vocês nessa caminhada, trazendo temas que são importantes, interessantes, que vão trazer, dar a relevância que a fisioterapia oncológica precisa alcançar. Vamos contribuir um pouquinho nesse caminho. A minha intenção é colaborar, para que você possa conhecer mais sobre a fisioterapia oncológica, trazer ferramentas para você analisar alguns contextos clínicos importantes, para que você possa atender melhor, para que você possa perder o medo de trabalhar, de atender o paciente oncológico. É um paciente realmente que tem algumas características bem importantes, é uma pessoa que muitas vezes está muito sofrida, está com muita dor, e isso às vezes gera muita insegurança no fisioterapeuta, gera muita insegurança, principalmente no fisioterapeuta que não tem muita experiência, que não fez uma especialização, mas que quer se especializar, que quer aprender, que quer fazer uma prova da Associação Brasileira de Fisioterapia, COFITO, quer ter o título de especialista COFITO, e eu estou aqui para lhe ajudar. Quer fazer uma prova de concurso, quer atender melhor, quer tirar suas dúvidas, algumas dúvidas que você possa ter na sua graduação. Estou aqui para lhe ajudar. Vamos caminhando juntos. Vou fazer uma pequena explanação hoje sobre a sarcopenia do paciente oncológico. Não sei se você já ouviu falar de sarcopenia. Sarcopenia é perda de sarcômeros. Vamos conversar um pouquinho como essa sarcopenia se torna prevalente, e por ser uma condição prevalente, meus queridos, ela pode afetar a sobrevida do paciente. E tudo que afeta a sobrevida do paciente oncológico precisa ser prioridade da equipe multiprofissional. E principalmente do fisioterapeuta, que é o responsável por esse trofismo, pela essa qualidade, trófica muscular, ok? É do perfil da nossa profissão, é do perfil do exercício da nossa profissão, cuidar, da saúde musculoesquelética dos pacientes que estão sobre o nosso cuidado. Vamos dar uma olhadinha nesses slides que preparei para vocês? Olha só, deixa eu eu trouxe uma meta-análise que fala sobre a sarcopenia dos cânceres ginecológicos. Meus queridos, a pessoa com câncer já tem uma alta taxa de sarcopenia. O paciente oncológico, a gente vai chamar essa sarcopenia de uma sarcopenia associada ao tumor. Uma outra meta-análise trouxe que dentre 6.894 pacientes analisados, em 35 estudos, 38,6 desses 6.894, 38,6% apresentaram sarcopenia. Ela pode vir associada com a caquexia, que é aquela astenia misturada com perda de massa muscular, muito importante, associada com a anorexia. Ela pode vir associada com a caquexia, mas também ela pode vir somente sem estar associada com episódios de anorexia, com períodos de anorexia. Existe, para a gente conseguir definir bem direitinho essa sarcopenia, uma redução da massa muscular e da funcionalidade desse paciente. Ela pode estar acontecendo, a sarcopenia, gente, e por questões mesmo do próprio processo degenerativo, por questões de uma condição autoimune, ela pode estar acontecendo por questões medicamentosas e ela pode ser decorrente do envelhecimento, do déficit de hormônios e também do consumo reduzido de proteínas, que é muito comum. À medida que a idade avança, parece que há uma certa dificuldade no aporte
ajustado, melhor ajustado do consumo de proteínas. A caquexia, meus queridos, ela se manifesta como uma doença inflamatória. Ela tem rotas e rotas e rotas de sinalização inflamatória intracelular. E esses processos, eles vão causar esse desfazimento desses sarcômeros e perda de adipócitos. Os adipócitos começam a sofrer apoptose também. Diferente da caquexia, a sarcopenia pode aparecer, como eu já falei, sem anorexia, hein? O paciente come, ele se alimenta, mas ele perde massa muscular e também tecido adiposo. O diagnóstico, como é que a gente faz o diagnóstico? Esse paciente que tem esse câncer ginecológico está sofrendo de sarcopenia também. É só pelo peso? O peso já vai dar uma ajuda. Mas hoje é recomendado que o paciente faça uma investigação por meio de imagem, que pode ser a tomografia computadorizada, uma ressonância magnética. E no caso da ressonância magnética, investigar, né, essa densidade de tecido muscular. E a nível de T3, da vértebra T3, através de uma tomografia, se consegue valores bem acurados, que para homens serão de 40,8 centímetros quadrados por metro quadrado, e para as mulheres estava bem baixa a observação, 34,9. A nível de T3, esses serão os valores. Esse valor que está em cima, de 38,5 a 41,5, são os níveis da ressonância magnética. Fora essa densidade que é calculada tanto na ressonância como na tomografia computadorizada da densidade de massa magra, a gente também pode fazer uma avaliação do nível de força, da atividade física, do nível de atividade física e funcionalidade desse paciente. Existem várias ferramentas. Então, a gente junta a densidade de massa magra com a força e com o nível de atividade física do paciente. Por que é importante a gente se dedicar um pouquinho a fazer essa avaliação da sarcopenia? Porque ela pode apontar para um prognóstico muito ruim, para uma sobrevida baixa, com piores resultados cirúrgicos, inclusive. E a má nutrição, gente, vai impactar principalmente, olha, o que seria, Vanessa, essa má nutrição? É a pessoa não ter vontade de comer. Esses processos anoréticos, né, a anorexia não é um dia só que a pessoa fica, não tem vontade de comer, gente. É todo um processo. É toda uma condição de saúde bem complexa da gente avaliar, porque ela oscila muito. Né? E esse processo, né, essa condição de saúde da anorexia, ela se torna muito importante em algumas neoplasias que cursam com a caquexia, como é o caso dos tumores ovarianos. Então, vamos dar uma olhadinha nessa meta-análise que eu trouxe aí para vocês. Primeira coisa, não se apavora com meta-análise, né? A gente tem que, se acostumar mesmo a fazer análise rapidinho, são os 4 pontos aí que eu considerei mais importantes e trouxe para você. Rapidinho você dá uma olhadinha. O que você tem que olhar? Pegou esse gráfico, o que você tem que olhar em primeira mão? Na minha opinião, você olha os intervalos de confiança, que são essas linhazinhas horizontais. Todas as linhas horizontais, com esses quadradinhos aí no meio, representam o RR, que é o risco relativo, e o seu respectivo intervalo de confiança. Essa meta-análise fez essa investigação de prevalência baseada no risco relativo. E cada tracinho desse horizontal corresponde ao risco relativo, que é essa medida central do RR, que é o quadradinho, e essa barra horizontal é o intervalo de confiança dessa medida central, que é o risco relativo.
Alguns desses intervalos de confiança, você está observando aí, ó, vão encostar nessa barra central, tá vendo? Vão encostar. Ou seja, todos os artigos que encostam na barra central não têm significância estatística. Não foram importantes para gerar, né, o efeito agregado de toda essa meta-análise que é apontado por esse diamante. É como se ele todo, o próprio diamante, apontasse a significância do teste todo. Esse gráfico é chamado de Forest Plot. Outra coisa importante, o T2. O T2 vai medir o quê, Vanessa? Vai medir a variância entre esses artigos. As diferenças entre cada um desses artigos. Então, são vários artigos, cada um é diferente um pouquinho um do outro. Olha, se cada um é diferente um pouquinho do outro, ele vai formando um gráficozinho que é mais ou menos assim. Essa é a medida da variância, que é exatamente a diferença entre um artigo e outro. Toda essa variância gerada por essas diferenças vão me dar outro índice, que é o I2, que vai medir exatamente a proporção dessa variância. E é com essa medida que eu digo se eu tenho uma baixa heterogeneidade, uma moderada heterogeneidade ou uma alta heterogeneidade. Tá certo? Então, se eu tiver 0 a 25% no I2, eu tenho uma baixa heterogeneidade, que é o ideal. A gente ter baixa heterogeneidade. Ou no máximo moderada. Mas esse artigo tem uma heterogeneidade alta. Olha aqui, ó, a gente tem um I2 de 96%. Ok? Você está vendo aqui a setinha? 96%. E aí o autor justifica, mas por que é que eu tenho essa heterogeneidade tão distinta, tão diferente? Ora, porque o período em que foi diagnosticado essas sarcopenias são diferentes. Então, eu tenho diferenças entre um trabalho e outro, que são decorrentes do timing desse diagnóstico, o tipo de instrumento que foi usado para fazer esse diagnóstico, das diferenças, das variações nos critérios, diferenças geradas pelos diferentes instrumentos de diagnóstico terapêutico que foram usados, né, para avaliar essa sarcopenia. Mas eu quero que você observe essa tabelinha que está aí do lado e veja o quão é prevalente, gente, o quão é prevalente esse risco relativo da sarcopenia do tumor ovariano. Quão é importante essa prevalência dessa sarcopenia no câncer endometrial. E veja que também lá embaixo nós temos o diagnóstico feito a nível, com a tomografia computadorizada, feita a nível de L3. Olha como tem uma prevalência moderada e importante, de 41%. Desses 18 estudos incluídos no CTL3, que fez a mensuração da sarcopenia a nível de CTL3, com a tomografia computadorizada a nível de L3, 41% dos pacientes avaliados desenvolveram sarcopenia. Dados desse ensaio, que também são muito importantes, além da própria conclusão, né, da meta-análise e dos riscos relativos concernentes à sarcopenia de cada um daqueles artigos, principalmente os tumores ovarianos e endometriais. Por que a sarcopenia é uma coisa que não pode sair da sua cabeça quando você está trabalhando com paciente oncológico, você, fisioterapeuta, principalmente? Olha só esse primeiro dado. Como é que é a sobrevida desse paciente com tumor ginecológico após 5 anos de segmento, após os 5 anos? O paciente que não tinha sarcopenia teve uma sobrevida de 10,4%. O paciente com a sarcopenia, paciente sem a sarcopenia, tinha uma sobrevida de 43,4%. Com a sarcopenia, 10% a sobrevida depois dos 5 anos.
Sem a sarcopenia, 43%. A mortalidade, meus queridos, sem a sarcopenia, 1,5% a 33%. Com a sarcopenia, 2,9% a 36%. E a hospitalização, o intervalo de tempo maior que esse paciente passou hospitalizado foi com a sarcopenia. Apesar desse estudo que eu trouxe para vocês ter esse problema da heterogeneidade, e isso é muito comum em meta-análises que avaliam a atividade física, o esforço físico, a condição física, a massa muscular, há uma variação metodológica muito grande desses artigos. Apesar dessa heterogeneidade, o que a gente consegue observar é que ela é muito importante, afeta o status funcional, a funcionalidade desse paciente e a sobrevida, principalmente depois dos 5 anos. Uma outra meta-análise citada pelo autor também traz o seguinte dado, que a sarcopenia é um fator independente que aumenta o risco de morte, apesar das diferenças populacionais, dos critérios de diagnóstico que foram utilizados e da duração do segmento, que eu falo rápido. Precisamos tomar alguns cuidados antes da gente começar a avaliar esse paciente e levar em conta algumas considerações. Eu quero chamar a sua atenção. O estado de hipomobilidade do paciente, hipomobilidade, que é decorrente da quimioterapia, que também pode ser decorrente da cirurgia, da fadiga crônica, né? Vai conduzir esse paciente para perda de massa muscular. Então, você tem que estar atento também a que tipo de paciente é esse, com relação à idade, com relação aos hormônios, com relação à IMC. Muito se fala do efeito que existe em índices de massas corporais, IMC elevado, e a tumorogênese, né? Por exemplo, o câncer de próstata, em determinado momento do seu crescimento, ele subverte o metabolismo celular e foca na lipogênese. Ele precisa das aromatases para o seu crescimento. Então, em determinado momento, o tumor prostático ele para, né, de evoluir, de responder ao tratamento da ablação hormonal, exatamente porque ele se torna independente por acessar o metabolismo lipídico e produzir muito ATP com isso, para o desenvolvimento da massa tumoral. Se fala muito, né? O IMC elevado, o metabolismo, o IMC elevado, uma massa de gordura considerada, né? E o surgimento de alguns tipos de cânceres. Mas veja, existe a possibilidade do paciente que tem o nível, o IMC de 20 a 35 ou de 30 a 35, que é a obesidade grau 1, ter menores níveis de mortalidade. Não é que ele não vai ter o tumor, esse IMC não é que ele vai frear o surgimento eventual de um tumor que já começou a crescer. Não, mas porque ele tem um IMC mais elevado, ele consegue se proteger em termos da sobrevida, principalmente essa depois dos 5 anos. Você entendeu? Então, realmente, a gordura, ela não consegue ser protetora para o crescimento ou para o desenvolvimento do tumor. O IMC elevado não é protetor. Mas, realmente, para os pacientes com obesidade grau 1, esses pacientes podem cursar com níveis mais reduzidos de mortalidade. Voltando aqui. Isso é uma questão bem peculiar com relação à caquexia,
porque alguns tumores, por exemplo, como eu citei, os tumores ovarianos, vão produzir uma caquexia tão intensa que um nível pré-caquexia, um nível anterior de um IMC mais elevado pode proporcionar alguma proteção, principalmente depois, quando se avalia essa mortalidade depois dos 5 anos. Obviamente, voltamos aí para o ponto 2. Não é que a gordura é protetora. Não é isso. Ela não protege do câncer se desenvolver e proliferar. Pelo contrário, como eu falei, o câncer de próstata se beneficia, né, subvertendo, é um dos hallmarks do câncer de próstata, né, subverter o metabolismo e converter, né, esse metabolismo tumoral que, né, é um metabolismo dependente da glicose para um metabolismo dependente dos lipídios. E com isso produzir muito mais ATP e proliferar muito mais. Não é que a gordura vai proteger você do desenvolvimento do câncer, de jeito nenhum. Mas o nível de sobrepeso pode proteger do óbito após os 5 anos. Isso é uma observação que a gente precisa entender bem direitinho para conseguir explicar para o paciente. Principalmente, isso vai ser importante quando, gente? Principalmente para tumores que cursam com a caquexia importante. Então, eu voltando aqui, quero fechar nessa conclusão, meus queridos. O que é importante desse artigo aqui? A alta prevalência da sarcopenia em cânceres ginecológicos. Né? Eu sei que o trabalho foi um pouquinho desafiador, por quê? Um pouquinho desafiador porque nós temos uma heterogeneidade um pouco alterada, certo? Heterogeneidade elevada, digamos. Alterada não, é elevada. Mas isso não nos impede de passar pela significância estatística e entender que essa prevalência, ela, matematicamente, ela se sustenta. Essa prevalência da sarcopenia elevada. E aí nós, como fisioterapeutas, vamos fazer o quê? Né? Diante da importância e do impacto que essa sarcopenia tem na sobrevida desse paciente, principalmente depois dos 5 primeiros anos. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos trabalhar o pré-tratamento oncológico. O paciente foi diagnosticado, ele já começa, ele tem, a partir do diagnóstico, o paciente tem 60 dias para iniciar o tratamento, então ele precisa passar esse tempo até começar a quimioterapia em ganho de massa muscular. Em ganho de massa muscular, porque ele vai precisar dessa massa muscular, tanto para o tratamento e para as intervenções que ele vai precisar passar. O retorno desse paciente para a fisioterapia após a quimioterapia vai ser de uma forma bem mais tranquila. E detalhe, meus queridos, durante a quimioterapia o paciente pode fazer atividade física, pode fazer fisioterapia, pode fazer cinesioterapia. Eu recomendo demais. Ah, mas o acesso vai sair do lugar. Não, gente, tem como a gente trabalhar com o paciente que não comprometa acesso nenhum. Isso é uma coisa que os médicos precisam entender, que toda a equipe precisa estar trabalhando junto nesse sentido. O que eu preciso fazer para prover a esse paciente a maior retenção de massa muscular possível? Eu preciso que ele faça o pré-tratamento, o treino durante o tratamento e o pós-tratamento, quer cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico. Então, a presença do fisioterapeuta, ela é antes, durante e depois do tratamento, para preservar a maior quantidade de função muscular, né, a maior quantidade de massa muscular e melhor qualidade de função muscular e, claro, obviamente, a aeróbica, cardiorrespiratória, tecidual, e outros aspectos, né, das comorbidades que acompanham, né, esse tratamento, por exemplo, como um linfedema ou um edema transitório, as incontinências e as disfunções sexuais. Então, o fisioterapeuta ele é de extrema importância
nesse processo, e aqui eu chamei a atenção para vocês da sarcopenia. Ok, gente? Guardem esses números, qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Vocês podem me chamar aqui, entre em contato comigo, tá bom? Tem alguma dúvida, me diga qual é, tá aí o meu e-mail, meu Instagram, me segue aí, gente. E contem comigo, deixa aí seu comentário. Gostou do vídeo? Sugira novos temas que eu vou trazer aqui para vocês. E qualquer dúvida, eu estou aqui para ajudá-los sempre. Muito obrigada, pessoal, e conte comigo. Tchauzinho.